Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, hoje trazendo aqui um esclarecimento, ou vários esclarecimentos de uma área que eu confesso não conhecia, fui apresentado a ela pela doutora Andressa Oshiuto, que é a nossa entrevistada. Muito obrigado por aceitar o convite, Obrigado, doutora. pelo convite. Uma maravilha você estar aqui, porque, como eu dizia, essa especialidade, ela é oftalmologista, é médica, e atua numa área oncoplástica. Que loucura! Eu não sabia que nós tínhamos uma especialidade tão específica, tão dirigida na medicina, mas que bom, né, que a gente tem, né, doutora? Sim. Conta para nós o que você faz. Então, a oftalmologia, ela é segmentada em várias subespecialidades, né? Certo. E uma delas é a oculoplástica. A gente faz a atuação em doenças, em problemas de doença. Aí eu falei oncoplástica, é oculoplástica. Oculoplástica, eu falei isso. errado. A gente atua em doenças e em problemas estéticos também. Certo. Então, a minha subespecialidade, ela trata problemas, por exemplo, como excesso de pele, que está tampando o campo de visão do paciente, que está piorando a qualidade de vida dele, né? E também causando, às vezes, uma questão de problema estético, de sensação de que não está bem, né? Certo. E também trata de problemas como entrópio, ectrópio, que são o quê? São alterações da pálpebra que levam a borda da pálpebra ou para fora, ou para dentro, fazendo com que os cílios toquem os olhos e incomodem muito o paciente. Até tumores. Pode chegar à área oncológica também. Isso. Eu notei errado aqui, tem a ver com tumores, né? Com oncologia. Então você atua também nessa área. Sim, na área oncológica também. A oculoplástica também abrange a área oncológica. Então, se você tem um tumor de pálpebra, quem faz a cirurgia, no caso, seja indicada a cirurgia, ou é um oncologista, certo, ou nós, certo, da oculoplástica. Certo. A sua especialização tem a ver com cirurgia, né? Tanto que você me falou que essa especialidade não é assim tão recente, ela já tem um tempinho, né? Já. Mas antes era mais por cirurgiões, né? Plásticos. Isso, a área da estética, ela era abordada, ainda é abordada por cirurgiões plásticos, né? Certo. A questão é que as cirurgias foram se especializando e oftalmologistas que entendem bem da anatomia dessa região começaram a se especializar e a tratar cirurgicamente né, essas áreas. Como em tudo, né? Na medicina e nas várias áreas do conhecimento. A especialização vai ficando tão fina, né? Tão individualizada, né? Que é preciso mesmo que haja uma equipe mais dedicada. Agora, doutora, fala um pouco para nós da sua formação. Você é formada em Uberaba, tem cursos fora. Como é que é? Conta um pouco para a gente te conhecer. Vou te falar. Eu fiz medicina na Federal de... Antes era Federal do Mato Grosso do Sul. Certo. Hoje chama UFGD, da Grande Dourados. Eu fiz medicina lá. Uma delícia de cidade, Dourados. Isso, muito boa mesmo. Aí terminei lá, eu vim fazer oftalmologia aqui, em Uberaba. Tá. Então eu fiz a residência por 3 anos. Residência aqui. Depois eu passei 1 ano, em Belo Horizonte, na UFMG. Certo. Me subespecializando em oculoplástica. Foi lá então que você se aprimorou nessa área. Sim, foi lá que eu me aprimorei. Então eu terminei e vim para Uberaba. E estou atuando aqui desde 2011. Certo. Eu já atuo. Né, como oftalmologista, como oculoplasta, na faculdade, na Federal e no meu consultório. Legal. Eu queria mencionar aqui a esposa do nosso amigo, doutor Guilherme Parte, que sempre está por aqui, né, voltando, falando sobre essa especialidade dele, que é fantástica também, que tem um monte de coisa para a gente abordar, que é a geriatria, gerontologia, sempre muitas dúvidas, e nós estamos numa época do ano que eu até quero abordar contigo também, doutora Andressa, que é essa questão de ar muito seco, fumaça e tudo mais, irritação nos olhos. O que a medicina indica como prevenção? O que a gente pode fazer lá em casa para se prevenir? Sim, então, nós estamos passando por uma época seca já há bastante tempo, né? Não tem mais de 100 dias. Então, não tem só relação com esse período agora de queimadas e de fuligem que a gente está tendo. Os pacientes já estão passando por muita sensação de olho seco, desconforto, olhos vermelhos. Seu consultório deve estar lotado, gente. Nós estamos tendo muita procura por isso. E os pacientes alérgicos, principalmente, e os pacientes que já têm uma história de olho seco, são os que mais sofrem. Então, assim, no geral... É uma anomalia frequente, olho seco?
Não é tão frequente. É uma anomalia menos comum e pode estar associada a doenças sistêmicas. E o paciente pode ter olho seco só sem associação com doenças sistêmicas. Tá. Mas nós estamos passando por um período, e já há alguns anos que vai mudando o perfil, em que as pessoas estão sentindo mais os olhos secos. Tanto é que a gente tem diversos tipos de lubrificante no mercado. Diversos. Tá. Então, assim, nesse período é interessante que até mesmo quem não tenha tanto sintoma, mas seja mais alérgico ou tenha o olho mais seco, já previamente conhecido, Certo. que as pessoas façam lubrificação. Usem colírio lubrificante, Certo. que existem diversos tipos de lubrificante. Nesse caso, é preciso consultar antes o oftalmo para indicar qual que é o melhor, ou a gente pode procurar Então, o que farmácia. acontece? Quando o paciente tem um olho seco mais grave ou uma patologia que leva a olho seco, ele precisa sim consultar o oftalmologista. Certo. Quando o paciente está só sentindo os sintomas, os efeitos dessa secura que nós estamos passando agora, ele pode sim procurar um lubrificante ocular, mas é interessante ressaltar que tem que ser lubrificante. Certo. Muitas das vezes, nas farmácias, as pessoas compram clareadores oculares. Como É diferente. uma ação de molhar e de lubrificar os olhos. É diferente. O clareador ocular não pode ser usado com frequência. É diferente. Então, o paciente tem que procurar a solução chamada lubrificante oftálmico ou lubrificante ocular. Ou seja, é melhor, se você tiver uma irritação mais aguda, né, procurar o consultório médico com o seu especialista aí para você se orientar melhor e não correr o risco de usar uma medicação que não é indicada para o seu caso, né? Doutora, agora vamos falar dessa história de oculoplástica. A senhora já me contou aqui, eu já fiquei extremamente surpreso e curioso para saber quais são os doenças, os males mais comuns, né, que a gente tem encontrado aqui em Uberaba. Sim. Então, o que acontece? A oculoplástica ela se divide em uma especialidade que trata tanto doenças quanto melhora a questão estética, né? Certo. A maior procura dos pacientes é pela cirurgia de pálpebra, para retirar o excesso de pele, que muitas das vezes os pacientes estão sentindo que está pesado, que está atrapalhando o campo de visão. Eles sentem muito peso pela manhã, tem que fazer mais força para abrir os olhos. Entendi. Alguns têm incômodo até para algumas atividades. Então, essa é a cirurgia que a gente mais tem demanda. Tá. Mas também existe muita procura nessa região, principalmente aqui em interior, que nós temos muitos pacientes do interior, para tratar de alterações relacionadas aos cílios, à posição dos cílios das pálpebras. Que eles podem... A pálpebra pode se alterar e os cílios podem entrar para dentro do olho. A borda palpebral, pelo fato dos pacientes dessa região aqui trabalhar muito em área rural, ou morarem em área rural, a pele dos pacientes fica mais atingida pelo sol. E ela se torna uma pele mais ressecada, e isso pode fazer com que as pálpebras virem para fora, ou evertam, e ficam expostas ao ar, ao ambiente. E essa patologia gera muito desconforto, e tem que ser operada. Normalmente não tem outra opção. Entendi. Entendeu? Nesse caso, é interessante, né, acompanhar com o médico o que é melhor para se fazer, de acordo com a atividade da pessoa e tudo mais. Sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte: a gente vê muito as mulheres usando algumas, na parte estética, né, o tal do cílio postiço. Sim. Isso pode trazer alguma complicação, porque aquilo eu fico olhando, às vezes é tão grande. Sim. Gente, será que isso não traz nenhum prejuízo? Sim, pode trazer prejuízo, né? sim. Assim, nós oftalmologistas, não existe nenhuma coisa decretada, mas a gente não recomenda o uso, né? Tá. O que acontece? Os nossos cílios, eles não foram programados para suportar um peso acima do peso que eles têm. Entendi. Né? A inserção dos nossos pelos na borda palpebral, ela é extremamente ali delicada. Então, esses cílios são colocados cílios de tamanhos muito grandes, muito volumosos, muito compridos, que pesam em cima do nosso próprio cílio. Isso pode gerar queda de cílios. Então, o paciente pode ter queda, que no geral se recompõe, mas pode ser problemática. Os nossos cílios são a defesa do nosso corpo. Então, se a gente tira essa defesa, a gente está causando problema. Naturalmente. Outro, porém, importante, que é o que a gente mais vê, são as questões das colas e da falta de higiene nessa região. As colas podem causar alergia, então é sempre interessante que o paciente faça um teste alérgico antes. E a falta de higiene, a gente percebe que ela é muito presente, porque o paciente ele não consegue higienizar da forma
adequada. É indicada uma forma de higienização, mas a gente percebe que o paciente não consegue higienizar. Entendi. Né? Então, é complexo por isso. Então, a gente indica que o melhor era não. Né? Não use. A natureza, aliás, é tão bela, né? Sim. Constrói mecanismos. Agora, se houver alguma anomalia, por exemplo, queda desses cílios, a medicina tem tratamentos bons, interessantes para que ocorra isso? Então, hoje em dia, a gente não tem, por exemplo, implante desses cílios, né? Pelos de sobrancelha a gente até tem, mas... Certo. Enfim, os cílios hoje, a gente pode estimular o crescimento deles com algumas substâncias, tá? Então, hoje já existe no mercado um rímel específico com uma substância que estimula o crescimento do pelo, para pacientes, por exemplo, até oncológicos, enfim. Né, uma que espécie perderam. de fertilização. Como se fosse isso. Fora isso, realmente a gente não tem mais outras alternativas. Certo. São substâncias que são usadas, inclusive, por exemplo, o colírio para o glaucoma, que trata o aumento da pressão do olho, ele pode estimular o crescimento de cílio. E dele foi desenvolvido um produto específico para isso. É o que a gente tem no mercado. Então, para alguns casos, o paciente tem defeito, tem deficiência, até pode usar, mas tem que se ponderar no comprimento, na quantidade, nas trocas frequentes, né? Ou seja, se for simples, puramente estético, procure o médico. Aliás, em qualquer situação, né? Procure o médico, converse, troque ideia, né? Para ver o que pode ser feito. A senhora falou das sobrancelhas. É outra região no entorno dos olhos que hoje até os homens também têm... enfim, mexido, né, para a questão estética e tudo mais. Também requer cuidado. Sim. As sobrancelhas... Você está contando aí... Elas são parte da proteção dos olhos, né? Elas têm já uma elevação propícia, os pelos, para que protejam os nossos olhos. Então, essa área é uma área que a gente deve realmente cuidar, evitar também de remover pelo em excesso, né? É uma área que hoje já também consegue esteticamente ser bem cuidada através de pigmentações, né? Então, hoje nós temos vários profissionais no mercado que fazem isso muito bem feito. E cirurgicamente a gente também pode tratar essa área. A gente pode elevar essa área gerando uma melhor estética e um melhor campo de visão para os pacientes. Legal, não Muitos pacientes, eles acham que eles estão só com excesso de pele, mas na verdade eles estão com as sobrancelhas caídas. Entendi. E a gente pode tratar isso cirurgicamente hoje em dia também. Que também é uma cirurgia simples, como é que é? É mais complexa? É uma cirurgia simples, é uma cirurgia que é feita com sedação, como praticamente todas as cirurgias da nossa área, né? Mas gera uma cicatriz bem na região dos pelos. Certo. E para alguns pacientes é interessante fazer pela característica da cicatrização, em outros não. Então, isso precisa de uma avaliação para a gente poder indicar. Individual. Aliás, hoje em dia, quando a gente fala em medicina, tudo que é área, eu trabalhei um bom tempo lá no Hélio Angotti, por exemplo, né? Por isso que o onco ficou na minha cabeça, 8 anos, quase 10 anos. E a gente sabe, em todas as áreas, o tratamento personalizado, né? É sempre muito importante, porque você vai olhar o biotipo, né? As características de cada paciente, né? Doutora, quando a gente tá lá, eu quero fazer uma cirurgia porque minhas pálpebras estão muito feias. Aqui em Uberaba, as opções, né, que nós temos contemplam todas as demandas que tem algum tratamento que a gente precisa fazer fora? Conta um pouco desse cenário para nós aí, em termos de tecnologia. Sim. Então, o que acontece? As cirurgias hoje, elas já se tornaram um pouco mais tecnológicas, né? Então, a gente tem aparatos que podem ajudar a melhorar o quadro, tanto quanto é funcional quanto estético. Certo. Então, a gente já tem algumas coisas que contemplam aqui na cidade, mas tem coisas que a gente precisa realmente indicar que o paciente procure fora. Certo. Principalmente cirurgias relacionadas ao canal da lágrima, quando tem que fazer uma correção específica, aí a gente precisa pedir que os pacientes procurem fora. Tem algumas especialidades que requerem alguns implantes, algumas coisas que a gente não tem, sabe? Mas no geral a gente consegue tratar praticamente tudo aqui. Aquilo que é mais rotineiro, mais corriqueiro, está resolvendo bem, Sim, sim. Que legal. Grande parte das coisas. Que bom, é bom saber. A gente sabe que Uberaba é uma cidade polo, né? Tem procura aí de várias pessoas da região também, que inclusive nos assistem lá de Conquista, enfim, Sacramento. E é bom que o pessoal saiba que nós temos uma
uma boa condição de resolvermos vários problemas oftalmológicos e dessa parte da oculoplástica que a doutora Andressa Oshut está nos trazendo agora. Eu quero dizer o seguinte, para a senhora voltar mais vezes, para contar mais coisas para nós, Sim. mais novidades, aproveitar esse finalzinho aqui, né, para reforçar. Nossa audiência é audiência de meia idade para cima, idosos, as pessoas da melhor idade, né? Quais são os cuidados, as preocupações que o oftalmologista tem levado em consideração? Sim. Então, os pacientes mais idosos, eles já têm uma característica específica, né? No geral, eles desenvolvem catarata a partir de uma certa idade. Não é uma coisa exclusiva, mas que pode acontecer. Então, o paciente, quando ele sente que ele está com a visão um pouco mais embaçada, já trocou os óculos recentemente e percebe que não tem melhora, sensação de enuveamento na visão, de desconforto, pode ser a catarata. E nem sempre ela precisa ser operada. O paciente tem que saber muito isso. Nem sempre o paciente tem que fazer uma cirurgia para resolver o problema. Muitas das vezes ele precisa de um óculos, né, tá atualizado, que melhora muito a condição dele. Entendi. A partir de uma determinada redução da visão, a gente indica a cirurgia. Outra questão que acomete muitos idosos são irritações de bordo palpebral e a questão até do olho seco, que a gente já havia mencionado. Certo. É uma questão que os pacientes têm que fazer uma avaliação individualizada, sim, né? O olho seco precisa ser avaliado individualmente, mas o paciente pode lubrificar caso ele sinta uma necessidade mais extrema. Mas a questão da irritação das bordas palpebrais é muito comum, principalmente na nossa região. Existe uma doença que se chama blefarite, que irrita muito as pálpebras. Então, o paciente precisa passar por uma avaliação para poder fazer um tratamento. Certo. Normalmente, uma higienização básica já resolve o problema. É simples, sabe? Outra questão que a gente vê muito na terceira idade é o lacrimejamento. Então, a gente vê muito lacrimejamento em idoso. Certo. É uma das coisas que mais incomoda os idosos. Certo. Porque eles têm uma alteração na pálpebra que normalmente diminui a função de drenagem da bomba lacrimal deles. E a gente tem uma bomba lacrimal bem complexa, enfim. Então, a via lacrimal, ela começa a falhar e o lacrimejamento começa a incomodar. Entendi. E às vezes a gente resolve isso com coisas simples como um lubrificante, mas às vezes a gente precisa fazer uma avaliação mais a fundo porque precisa de uma pequena cirurgia ou de uma cirurgia de maior porte. E avaliar. Sim. Muito bem. Olha, de novo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Foram muito esclarecedoras as suas falas, as suas pontuações. Eu quero dizer que o programa continua de portas abertas para trazer sempre Muito obrigada. Eu queria agradecer a entrevista e é importante a gente esclarecer sempre que possível. É verdade. Né? A gente volta com mais informações para você assim que for possível nessa área da medicina que a gente sempre está trazendo por aqui, tá bom? E STV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias.
ISTV, a sua TV Retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. O assunto que ganha as redes sociais e também os veículos de comunicação é o estado de emergência decretado em Uberaba. A Prefeitura de Uberaba decretou o estado de emergência por 180 dias em razão do longo período de estiagem e elevado risco de incêndios. Por meio do decreto 6.423/2024, serão adotadas medidas para proteger a integridade física da população, patrimônio público e privado, a flora e a fauna do município. Publicado no Diário Oficial do Município, o jornal Porta-Voz, nesta segunda-feira, dia 26, o decreto estabelece medidas emergenciais de combate e prevenção de incêndios, tais como proibição do uso de fogo para limpeza de terrenos, queimas controladas e qualquer outra prática que envolva o uso de chamas a céu aberto, ressalvados os casos devidamente previstos em legislação e a fiscalização intensiva de áreas com maior risco de incêndio, incluindo reservas florestais, parques municipais, áreas rurais e terrenos baldios, com aplicação de multas e penalidades para essas infrações. É bom ficar de olho. Além disso, fica autorizada a contratação para fornecimento de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre e de obras relacionadas com a reabilitação de áreas atingidas. O decreto pode ser conferido na íntegra na edição do Porta-Voz número 2513 e está disponível na internet. A Secretaria Municipal de Educação, por outro lado, afirmou que a partir desta terça-feira as aulas no município voltaram ao normal nas escolas e CMEIs. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar um pouco de política. Carta anônima na Câmara Municipal, se lembra dela? Pois bem, a leitura de carta anônima contra Tony Carlos, do MDB, no plenário da Câmara Municipal resulta em indiciamento do presidente legislativo, o vereador Fernando Mendes, do Republicanos, bem como do procurador-geral Luiz Otávio Guimarães Rocha e do diretor-geral da Câmara, o Glauco Braz. Concluído pela Polícia Civil, o inquérito já foi remetido, inclusive, para a terceira vara criminal de Uberaba e aguarda posicionamento da Justiça. Último assunto aqui no ISTV Cidade, as inscrições para o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, concurso que foi aberto pela corporação, tem inscrições prorrogadas até às 11h59 da noite desta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. A nova data foi anunciada através do Diário Oficial da corporação, aliás, do Diário Oficial do Estado e no site da banca organizadora. Se você quiser mais informações, pode entrar no site da banca, que é o idcam.selecal.net.br. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8h30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.